Ao longo da história, líderes religiosos têm desempenhado um papel de referência de autoridade moral, orientando os fiéis em suas crenças e práticas espirituais. Muitos, de fato, cumprem essa missão de forma exemplar. No entanto, nem todos correspondem a essa expectativa. Alguns desses líderes acabam se envolvendo em escândalos que vão diretamente contra os valores e princípios que defendem seus ensinamentos. Independentemente de sua religião, casos de abuso de poder, fraude financeira, relações extraconjugais e outras situações semelhantes provavelmente já ocorreram em algum momento na igreja que você frequenta. Cientes da existência desses falsos profetas, decidimos preparar então uma lista de líderes religiosos que foram flagrados envolvidos em escândalos que, para muitos, seriam pecados imperdoáveis. Sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Pastor do Acre e professor. Foi no final de julho, em Rio Branco, capital do Acre, que um caso peculiar chamou a atenção de todos e se tornou o assunto mais comentado da época. As imagens que surgiram mostravam dois homens envolvidos num ato sexual registrado de forma explícita. Essas gravações rapidamente se espalharam, circulando em diversos grupos de WhatsApp da região. Os protagonistas do vídeo eram figuras conhecidas: um pastor casado e pai de 3 filhos, e um professor, membro fiel da igreja liderada por ele. Diante da enorme repercussão do escândalo, o pastor foi repreendido pelos líderes da sua igreja. Sob pressão, ele tomou a decisão de renunciar ao cargo que ocupava. Um representante da Assembleia de Deus afirmou que o pastor estava envergonhado e arrependido, mas amparado pela igreja. Para se ter uma ideia da repercussão, a expressão "ai pastor", palavras essas que você escuta durante o vídeo, foi um dos assuntos mais comentados do X. Hein? Não do X-Vídeo, do X, a plataforma, tá? Do X, né? Bom, já o professor envolvido no vídeo negou ter sido responsável pelo vazamento das imagens e expressou a sua tristeza à situação, afirmando que as pessoas gostam de ver a desgraça alheia. E é verdade mesmo, né? Não tá errado não. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Ele, na ocasião, também revelou que tinha registrado um boletim de ocorrência e que estava tomando as medidas legais cabíveis, até porque a sua imagem também foi afetada. Padre Safadão. Esse caso aqui é o caso mais recente de todos, tá? Um padre foi removido das suas funções pela Diocese de Catanduva, localizada no interior de São Paulo, depois de que imagens íntimas do religioso foram divulgadas nas redes sociais. Em um comunicado divulgado no dia 1 de novembro, a instituição católica anunciou a decisão de afastar o padre das suas atividades através de uma nota assinada pelo bispo diocesano, Dom José Benedito Cardoso. O departamento jurídico da diocese confirmou ao portal Metrópolis que o afastamento do padre ocorreu devido ao vazamento das fotos íntimas, mas optou por não fazer comentários sobre o conteúdo das imagens nem sobre outros assuntos internos da instituição religiosa. Nas fotos vazadas, o padre Fábio Marsaro de Paula aparece em momentos bem íntimos com outro homem. Também há selfies nas quais o sacerdote mostra suas genitais e registros em que ele segura uma latinha de cerveja. O padre Fábio era sacerdote na paróquia Imaculada Conceição, no bairro Pompeu, em Palmares Paulista. De acordo com o site da diocese, o sacerdote foi ordenado presbítero em 15 de maio de 2009. O afastamento, segundo a instituição, é por prazo indeterminado. Pastor Talarico. A Assembleia de Deus de Brasília virou palco de um escândalo após um pastor vice-presidente da agremiação ser acusado de trair a esposa com uma fiel. A descoberta da traição cometida pelo pastor com uma irmã gerou um racha entre os fiéis e as lideranças do templo. Tomados pela indignação, os membros decidiram expor nas redes sociais o erro cometido pelo religioso. A repercussão foi rápida, trazendo consequências para a liderança.
Os envolvidos no caso de adultério pertenciam à Assembleia de Deus de Brasília, a ADEB, que conta com 29 unidades na capital e 450 congregações aí espalhadas por todo o Brasil. Segundo a apuração da reportagem do Metrópolis, o pastor acusado de adultério é Manuel Pereira Xavier, de 51 anos, que coordenava o setor 2 da igreja em Ceilândia Sul. Ele teria se envolvido com a esposa de um membro da congregação e foi flagrado saindo de um motel em Ceilândia acompanhado da irmã, gerando um grande escândalo na comunidade. Segundo os fiéis, por conta da ligação familiar, as lideranças da ADEB tentavam encobertar o adultério de Manuel. Um dos irmãos dele é o presidente da igreja. De acordo com informações divulgadas num perfil do Instagram, criado para expor a traição, um homem desconfiado das visitas frequentes de Manuel à casa de sua agora ex-esposa, procurou outro pastor da igreja para relatar as suas suspeitas de adultério. Em abril desse ano, tá? O denunciante afirmou que o pastor talarico estava se encontrando com a sua esposa e saindo com ela com frequência. Diante da situação, o pastor que recebeu a denúncia decidiu contratar um detetive particular para investigar e confirmar os fatos. O casal foi flagrado por fiéis, o que acabou desencadeando uma série de complicações. Depois desse escândalo, várias pessoas saíram da igreja. O padre e o Exposed. O padre José Raimundo Soares Diniz, da paróquia Senhora Santana, em Boquim, no Sergipe, foi afastado de suas funções pastorais após um homem com quem manteve um relacionamento exigir para não divulgar fotos íntimas do religioso. A situação gerou uma grande repercussão e levou a igreja a tomar medidas disciplinares contra o padre, afastando-o temporariamente das suas atividades. Diz que a Diocese de Estância tomou conhecimento dos fatos veiculados nos meios de comunicação e foram adotadas as medidas cabíveis em conformidade com o Código de Direito Canônico, inclusive afastando o padre José Raimundo Soares Diniz das funções pastorais. O caso tomou a repercussão na cidade após o homem ser preso em flagrante quando iria receber o dinheiro. Isso aconteceu em junho desse ano. Ele trocou fotos íntimas e chegou a ter um relacionamento. Os valores pedidos chegaram a R$70 mil. Além de ameaçar divulgar as imagens, o padre relatou ainda que foi ameaçado de morte. De acordo com o boletim de ocorrência prestado pelo padre, ambos começaram a se relacionar há cerca de um ano, quando o fiel foi se confessar com o religioso. O suspeito estaria então ameaçando o padre de morte e de divulgar as fotos, caso ele não pagasse quantias que chegavam a R$70 mil. Ele era servidor da prefeitura da cidade e, segundo a gestão, foi exonerado no dia da prisão. Essas coisas, não importa de qual religião você seja, acabam acontecendo com mais frequência do que a gente imagina e é muito triste, né? Já que são pessoas levantadas para levarem Cristo ao próximo, né? Só que muitas vezes essas atitudes acabam deixando, né, os fiéis ainda mais longe. Então, fica aqui, né, o aviso, pelo menos, de que você seja dependente, né, apenas de Jesus, né, que foi o único que passou por aqui e nunca pecou, né, e não idolatre, nem crie ali ilusões sobre qualquer tipo de liderança, né? Bom, que caso que ficou faltando nessa lista? Comenta aqui embaixo pra gente fazer uma parte 2. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva, dá uma olhada aqui no canal se o YouTube não te notificar, 12h e 6 da tarde a gente tem vídeo, beleza? Até o próximo, tchau!